Hoje a gente está aqui com a Thalita Galhardo. Na verdade, nem a Thalita Galhardo. Hoje eu estou com a Thalita aqui. Diferente de todas as entrevistas e bate-papos que ela teve, que eu acompanho o trabalho dela e a jornada dela, eu queria trazer a Thalita para uma outra esfera, para uma outra atmosfera, digamos assim, né? Um bate-papo entre mulheres, uma pessoa que acho que representa muitas mulheres em todas as, assim, independente da profissão, alguém que tem coragem, tem força, né, de sair de trás dos bastidores e colocar a cara para bater, em todos os sentidos. Thalita, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda e fique muito à vontade para a gente trocar uma ideia, literalmente. É mais um bate-papo sobre a sua jornada do que qualquer coisa, né? Então, assim, a gente deixa sempre muito solto. Cada podcast que a gente cria aqui, que eu falo que não é nem um podcast, é de fato um bate-papo, uma entrevista, para a gente entender quem é a Thalita, que está por trás aí de tudo isso, né, de todo esse posicionamento, de toda essa força, essa irreverência, né, que a gente tem nos últimos tempos visto de você, representando o nosso Rio de Janeiro em específico, mas eu tenho certeza que voos maiores virão. Amém, Fernanda, amém, porque não é fácil, mas Imagina. Eu que agradeço o convite, você é maravilhosa, sou fã já do podcast, pode contar comigo para tudo. E vamos embora, vamos deixar fluir o bate-papo. Obrigada. Bom, a gente começa aqui sempre perguntando sobre o início da vida, né? Como foi sua infância? Porque daí a gente começa a entender um pouco da sua história. Como foi sua infância? Enfim, qual foi a sua história, né? Sua jornada até aqui, sua família, seus pais. Olha, eu tive uma criação muito rígida, né? Meus pais sempre tiveram aquela, digamos, uma criação careta, mas que eu acho até hoje corretíssima. Eu nasci na Praça Seca, fui nascida e criada na Praça Seca. Minha primeira residência, né, foi na Praça Seca, na Cândido Benício. Depois eu morei na Florianópolis. Então, assim, e depois vim a ser subprefeita de Jacarepaguá. Sim. Foi uma volta. Mas, assim, eu fui nascida e criada numa vila, né? Eu morei num apartamento antes, no Charlie Chaplin, que é lá na Praça Seca. Mas depois eu fui para uma casa numa vila. Então, foi uma infância bem moleque, né? Raiz. Raiz mesmo. Eu ficava na rua, eu lembro que a minha canela era toda esfolada, ficava de bicicleta o dia inteiro, soltava pipa. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã mais nova, mas 6 anos mais nova. Então, eu era mais com a galera da rua. Independente. E soltava pipa e pulava elástico na época, né? Aquelas coisas de vila mesmo, né? De ficar ali... Né, a questão da segurança não era assim, né? Na Praça Seca, na minha época, era como morar num bairro nobre, né? Hoje em dia, infelizmente, está super perigoso. Enfim, mas aí eu ficava na vila. Eu lembro, a minha avó morava do lado da minha mãe e do meu pai, meus avós, né? Então, era aquela coisa de cadeira no final da tarde, ficar olhando na a rua, todo mundo ficar na rua. Varria a calçada. Aquela coisa de vila mesmo. Sim. Então, assim, a minha infância foi muito legal, foi muito boa. E eu estudei a vida toda no mesmo colégio, que é o Garriga de Menezes, que fica na freguesia. Sim. E era um colégio, agora tá mais tranquilo, mas assim, era um colégio muito rígido. Nossa, era aquela coisa de saia de prega até o joelho, com meião até o joelho, blusinha de botão. Então, assim, acho que foi fundamental na minha criação também o meu aprendizado no Garriga, que é uma escola excelente. Eu só estudei lá a vida toda. Aí depois me mudei para Barra. E aí, quer que eu continue falando até hoje? Eu posso fazer uma pergunta? Lógico. Claro. A senhora considera que essa, então, é a verdadeira educação positiva? Sim, eu acho. Eu para mim, assim, eu já falei isso nas minhas redes e tem gente que causa estranheza, né? Mas eu acho que educação tem que ser rígida. Hoje em dia, a criança na escola... limite, né? Hoje em dia, a criança na escola tá batendo no professor e o professor tem medo de dar uma bronca na criança. Porque não sabe o que vai acontecer. Eu apanhei na minha infância e não sou traumatizada. Eu tomei várias chineladas. Minha mãe vai ver isso e vai falar, né? Eles esquecem. Mas olha só, não traumatiza não, gente. Você tem que colocar limite. Hoje a criança grita com o pai e com a mãe. Eu acho isso um absurdo. O meu avô era generalzão. Meu avô, quando chegava, a gente... Na minha escola, quando entrava o diretor, quando entrava a dona da escola, todos levantavam, boa tarde, bom dia. Sim. Eu cantava o hino toda segunda-feira. Então, assim, hoje em dia tá uma zona. Hoje em dia eu acho que as crianças estão sendo educadas numa zona. Eu acho que não estão sendo educadas. Eu acho que Infelizmente, o que acontece hoje na educação,
o que acontece hoje, é nessa câmera que eu falo, né? Sim. O que acontece hoje na educação das crianças, eu acho que é uma zona. Tem vários pais que são super rigorosos, eu vejo amigos meus, amigas minhas. Só que essa coisa do discurso, não sei o quê. Por isso que o professor tá com medo de aluno tá batendo em professor. Porque tá ficando uma... E tem pai que acha que a educação vem da escola. Tem que diferenciar o que é educação dada em casa e o que é educação do necessária de casa. Porque o que você vê em casa, você acaba levando pra rua. Exatamente. Então, se você não respeita a sua mãe em casa, você não vai respeitar a sua professora. Mas esse assunto vai num desdobramento tão grande, porque a educação se consiste em muitas bases, né? Sim. E eu acho que o que a gente tem hoje do país... A realidade. A realidade do país, desse liberalismo generalizado, tudo precisa de limite. A gente precisa de regras. A gente tem a Constituição, não é à toa. Sim. Porque se fosse para ser 100% livre e sem nenhuma regra, a gente estava pior do que estamos. Pior do que estamos. Pior e a gente está vivendo numa bagunça. E eu acho que essa luta, cada vez mais, das crianças terem voz, de crianças de 1 ano, que você tem que ter um direcionamento. Eu tô com uma neném de 1 ano em casa, gerando uma outra criança aqui. O meu maior medo é o meio. É muito complicado. Vão conviver. De chegar na escola e... Né, eu sou filha única, neta única, sobrinha única. Não que eu não seja mimada, mas eu fui criada de forma muito rígida. Minha família é toda de militar, então você imagina. Meu pai até hoje me olha feio com alguma coisa. Acho ótimo. E alguma coisa aconteceu. Acho ótimo. Tem que ser. Você tem que ter respeito, né? Você hoje tem que ter respeito tá pelas pessoas mais velhas. Se você não tem respeito em casa, imagina na rua. Exatamente. Então, eu acho que a educação também é um ponto de se falar, e o que a gente tem... no Rio de Janeiro também está um pouco pesado isso, né? Tá muito, tá demais. Pesado. Eu tô na comissão de segurança da Câmara dos Vereadores, e com mais 2 outros homens vereadores. As comissões são compostas de 3 vereadores, e eu falo muito sobre isso, eu vejo muito a realidade, né? E é aquilo, as crianças hoje, elas têm uma referência, infelizmente, dentro de uma comunidade, de que o traficante é o cara que ela tem que se espelhar. Então, as crianças estão usando fuzis de brinquedo, fingindo que estão ali na barricada, barrando as pessoas. Eu vejo cenas assim que eu fico... A inspiração tá tão distorcida, né? Tá distorcida. A gente vive uma inversão de valores sem igual, entendeu? Mas por conta do meio também, né? Sim. A gente tá no Rio, tava falando sobre a guerra do Irã e tudo mais, eu falo, olha, o Rio de Janeiro vive numa eterna guerra. Guerra todo dia. Todo dia, né? Na casa da minha mãe, que mora no Valqueire, próximo da Praça Seca, que você tava falando. Se você olhar a arquitetura, né? Eu venho dessa área, a coisa linda, é um bairro lindo, as casas totalmente personalizadas, aquele cuidado. Só que ali para morar hoje, você tem que ter coragem. Na Praça Seca você tem que ter coragem. Tiroteio diário. Sim, eu falo mais até do visual da Praça Seca até do que do Valqueire. E ali, você passa ali à noite, de madrugada, você escuta o tiro. Minha mãe, não, mas isso é 2 bairros, é Vaz Lobo. Eu falei, mãe... Já tá tranquila, mas né? assim, você tá tranquila que são 2 bairros, então isso é normal? Então já é normal a gente ouvir um tiro e viver numa guerra. Porque e sem um ideal, a gente tá numa guerra de muitos anos, botando isso embaixo do tapete, achando que tá tudo bem. Não, mas não tá não. Mas para isso mudar, a gente precisa de pessoas que realmente tenham essa visão, né, e que queiram fazer. E não é fácil, né, Fernanda? Assim, sendo mulher, não é mimimi não, mas sendo mulher no meio político, no Rio de Janeiro, é literalmente uma guerra. Porque, assim, você falou aí da questão de como a gente está hoje em dia e como era. Teve uma operação só para você entender como é que é esse meio, né? Se pode dizer assim. Teve uma operação da Polícia Civil, se eu não me engano, que congelou 6 bilhões de reais do crime organizado. Então, assim, é uma indústria. Gera muito dinheiro, gera muito lucro. Então, cada vez mais pessoas querem entrar naquilo ali, infelizmente. E como a gente vive uma impunidade, né? A gente tem leis de 1900 antigamente que não são colocadas mais rígidas. Sim. Então, para as crianças fica horrível, para os adolescentes. Então, né, na política, muita gente fazendo coisa errada, entendeu?
Hoje você fala em política, é uma coisa demonizada. Sim. Entendeu? Graças a Deus eu tive a oportunidade de ter uma criação assim e quero levar isso para o meu trabalho. Não, até por isso que eu fiz muita questão de trazê-la, né? Eu falei, né? Eu queria que alguém que representasse não só o lado político, mas o lado humano da vida. E você acabou de dizer, você é mulher no meio de muitos homens, né? Eu passei por muitas coisas, acredito que outras mulheres também. A dificuldade da gente entrar, penetrar. Muito. Mas você é uma pessoa de fibra, que coloca a sua cara a tapa, que dá a sua opinião e que é você. Isso hoje é importante para a gente ter como representatividade, né? Não é só posicionamento, não é só estar no lugar certo com as pessoas certas, que hoje você se coloca em lugares, mas para você chegar lá teve uma trajetória, né? Sim. E acredito que dolorida. Então, eu estudei para ser repórter. Eu fiz jornalismo na minha primeira faculdade. Meu sonho era ser repórter. Então, assim, e o meu pai, inclusive, só para você ter ideia, meu pai queria que eu fizesse direito, porque a gente tem um conhecimento muito grande, muitos amigos na área jurídica. Ele falou, você já está com um futuro garantido de trabalho, né? Sim. Na área jurídica, você tem que fazer direito. Aí eu fiz jornalismo, teimei, aquela coisa de jovem. E foi uma coisa difícil, né? Porque meu pai era super contra. Mas hoje em dia, eu uso muito a minha oratória, né? Faz parte, né? Não por acaso, né? Mas uso muito a minha oratória, mas assim, meu sonho era ser repórter. Só que olha que coisa, o meu primeiro estágio, Fernanda, né? Quando eu tinha lá 20 anos de idade, estou com 42, foi na assessoria de imprensa, que eu não consegui em TV, da Câmara dos Vereadores. Ou seja, o destino estava lá. Olha que loucura. E eu falei, cara, que droga. Assessoria de imprensa da Câmara, né? Mas assim, eu tinha que começar em algum lugar. E aí eu fui lá, fiquei 1 ano e meio estagiando. Hoje o plenário, onde eu subo lá na tribuna como vereadora eleita, eu andava de tênis sendo assessora de imprensa. Aí hoje eu vejo os assessores de imprensa lá. Mas eu falo, foi uma escola. Maravilhosa. E às vezes, quando a senhora tá lá, a senhora passa um filme? Passa um filme. Quando eu vejo os assessores de imprensa lá, aí eu era estagiária, né? Sim. Eu falava, gente, eu era moleca aqui. E aí, outro dia eu fui, a sala onde era assessoria de imprensa mudou, né? Aí eu fui ver toda a arquitetura ali, eu falei, gente, mudou tudo. Eu passo um filme toda hora eu passo nos corredores, aí eu, caramba, eu vim aqui, eu estacionava o carro em tal lugar, eu ia por exemplo, eu estacionava o carro, eu ia a pé, né, passava pelos Arcos da Lapa e tal, era mega tranquilo na minha época. Hoje em dia, você ir a pé já é complicado. A gente está falando da sua época como se ela fosse uma senhora, né? Não, mas há 20 anos atrás era diferente. Mas a gente está falando de só 20 anos atrás, né? Só 20 anos. Essa é uma mudança significativa que eu me coloco em vários momentos. Por isso que a gente tem que ter medo, né? Exatamente. Porque a mudança está sendo... Tá muito rápida. É isso. A progressão tá tudo muito acelerado pro lado negativo. Sim. Apesar de ter uma massa querendo fazer diferença, jovens tentando entender a política, a gente estava falando até antes de entrar, esse acesso de jovens, né, na política, para que a gente tenha... que você tem uma linguagem muito acessível, acredito que conecte muitas pessoas, quem esteja olhando assim, numa reportagem, porque as pessoas não buscam política, né? Infelizmente, está faltando isso também. A política, a economia do país é tão importante quanto... é uma das coisas mais importantes. O empresário precisa entender isso, o artista precisa entender isso, para entender o momento que a gente vai viver e se preparar. A gente está vivendo, Fernanda, isso é bem emblemático. A gente está vivendo uma crise, né, aí no país, Lula, Trump, não sei o quê, que está afetando a economia, vai afetar o empresário. Já por causa de quê? Da política. Sim. A questão que a gente estava falando aqui, violência. Por que o Código Penal não muda? Por causa da política. Os senadores e os deputados federais, eles podem propor e mexer no Código Penal. Só que as pessoas nem sabem. Elas falam, eu votei, digamos, no Romário para senador. Nada contra o Romário, mas um exemplo. Mas e aí? Você quer que aconteça o quê? Você sabia que o deputado federal tem essa capacidade de fazer mudanças? De fazer mudanças, por exemplo, no Código Penal? Será que o Romário vai fazer? Será que o João vai fazer? Ou será que você votou nele porque você gosta dele e porque ele é da sua cidade ali e é um cara quisto no teu bairro? Não tem que ser assim. E aí a pessoa
na época da eleição, ela vota sem saber para quê. Na minha eleição, Fernanda, as pessoas não sabiam para que servia um vereador. É isso, vamos E perguntar tem que isso para parar deixar... de olhar só pro próprio umbigo também. Sim. Ah, aquele vereador ali vai lutar pela minha causa. Pela Não, minha tem que rua. pensar no Pra minha rua, coletivo. vai fechar o buraco da minha casa. Exatamente. Mas o mundo tá muito assim, né? Tá muito assim. E aí você falou assim, tem gente que não sabe o que é um vereador. Eu vou te perguntar isso justamente porque, infelizmente, Muita a gente gente não sabe. precisa, tem que ser autoexplicativo o tempo todo. Sim. Porque você fala muito nas suas redes sociais, é bem visível, a gente consegue entender Eu qual é o tento, seu às vezes, ser trabalho. didática até, né? Porque o óbvio tem que ser dito. Porque às Sim. vezes é óbvio pra gente, mas pra muita gente eles não sabem. Qual a diferença de senador para vereador, enfim. No seu caso, como vereadora eleita hoje do Rio de Janeiro, quais são as suas missões, quais as suas atribuições e os seus objetivos, né? Então, isso é ótimo falar, porque assim, na minha campanha, eu tinha reunião com gente muito pobre, eu tinha reunião com gente muito rica. O conhecimento de política é praticamente igual. Eu perguntava assim, alguém sabe o nome, são 51 vereadores, Fernanda. Alguém sabe o nome de meia dúzia de vereadores de bate-pronto? Ninguém sabia. Era o engenheiro e era o cara muito pobre, ninguém sabia. Então, assim, a política está muito demonizada e as pessoas não querem saber. Só que elas têm que querer saber para mudar alguma coisa. Exatamente. Então, assim, o vereador, por exemplo. O vereador, ele é o cara mais próximo da população na política e ele é o cara, mulher, que vai cobrar o prefeito, que vai fiscalizar a prefeitura se ela está atuando de maneira correta, se o hospital está funcionando, se o buraco na rua está sendo tapado e reclamar. E aí, muitas vezes, o vereador eleito, ele tem um padrinho político que ele não pode reclamar. Então, assim, você tem que ter esse cuidado. Sim. Porque você pode reclamar e ser contra o prefeito e não necessariamente oposição. Você tem que saber se colocar. Só que as pessoas, na época de eleição, votam no vereador porque o cara foi lá e deu uma camisa coisa de time de futebol, deu troféu pro campeonato. Será que esse cara entende de gestão pública? Exemplo. A gente estava votando ontem no plenário da Câmara sobre pagamento da prefeitura para precatórios. Ninguém vai saber o que é isso. Será que o cara que você elegeu vai saber votar de uma forma que seja boa para o orçamento da cidade? Seja benéfico para você. Porque no final vai ter ou não vai ter dinheiro para a saúde daquela senhora. Só que para isso o cara tem que votar na Câmara um projeto de lei que é complicadíssimo. Você tem que ter conhecimento de gestão pública. Não basta ser o tio, Zé, gente boa lá da esquina, que o cara vai chegar na Câmara, ele vai apertar lá. A gente tem sessão terça, quarta e quinta. A gente vota projetos de lei. Esses projetos de lei que a gente mesmo propõe, tem vereador lá que não propõe projeto. Sim. Então, assim, eu proponho projetos de lei para mudar coisas na cidade que são necessárias. E aí esse projeto vai para o prefeito sanciona ou veta, volta para a Câmara dos Vereadores e a gente tem o poder de criar determinada lei. Então, assim, se o cara não tiver um conhecimento, eu fiz uma pós-graduação depois em gestão pública, se não tiver um conhecimento, eu acho que tinha que ser obrigatório. Não adianta, o cara vai estar lá e ele não vai fazer nada. Ele vai ficar fazendo aquela coisa de, indo para a comunidade, dando um saco de cimento, dando um agradozinho. Sempre um agrado, né? Sempre pagando um churrasco. É sempre uma troca pequena. Aí a pessoa não vê a cidade mudando. Aí por que a cidade está uma porcaria? Né? Você pensou só no buraco Você da sua votou rua. pensando em quê? Né? Em quem você votou para deputado federal que está lá em Brasília, brigando para mudar o Código Penal? Porque tem muita gente na internet que fala, eu sou a favor da pena de morte, eu sou a favor, né, da não progressão de regime. Tá bom, mas você sabe quem é que faz isso? Eu fui contra a DPF 635 que autorizava, né, que desautorizava as operações policiais que veio da pandemia e só agora que teve uma revisão. Eu sou contra a DPF 635. Você sabia que foi um político que levou para lá a DPF 635? Levou lá para cima e aí atingiu o Rio de Janeiro, proibindo a operação policial? Não sabia. E pode ser o político que você votou sem nem saber que ele tá fazendo Exatamente. isso. Não, Pode ele ser não um político acompanha, que porque você às votou. vezes a pessoa vota e nem acompanha o trabalho dessa pessoa. Não, nem lembra. Não lembra. Ela vê na época da eleição, quem você vai votar? Vou votar também. Em quem você vai votar? Vou votar também. Eu tive amigas minhas
Olha isso, amigas minhas, instruídas, que me conhecem a vida toda, que, você vem candidata. Ou então, eu esqueci que você vinha candidata. Eu não votei. Eu prefiro pagar R$3 de multa. Então, assim, as pessoas estão descrentes. Só que elas têm que falar, elas têm que pensar o seguinte, todas as pessoas, nós, para a gente ter mudança em qualquer lugar, a gente tem que se meter. A gente tem que ser proativo. A gente tem que ser a mudança, A gente tem que ser altruísta, a gente tem que pensar no todo, no outro, a gente tem que se colocar no lugar e falar assim, o que eu posso fazer para mudar o ambiente onde eu vivo? Sim. Pensar na minha tia, pensar no meu vizinho, pensar no meu colega de trabalho, pensar no cara que está trabalhando na rua. Porque a cidade, o estado, o país, está um caos muito por culpa nossa. Mas você não acha que isso tudo começa lá? Eu hoje, sendo mãe, vai muito na questão da criação do dia 1, Sim. que é a educação. Eu acho que falta educação. Eu acho que o Código Penal, as leis, deveria ser obrigatório, porque a gente é obrigado a saber. Se a gente infringir a lei, é a primeira coisa que a gente diz, vocês são obrigados a saber. Só que não tem uma educação, não tem um início disso, tanto em relação à economia quanto à política. Isso deveria ser o básico. Eu falo faculdade de Direito, não banalizando, deveria ser em tudo que a gente faz. Depois eu fiz Direito também, atendendo meu pai. A gente tem obrigação de saber os nossos direitos, nossos deveres, até para poder não ultrapassar o limite do outro de todas as maneiras. Mas você não acha que tudo isso que a gente passa não começa de lá de baixo da educação? Porque você me disse, olha, eu tinha pessoas, engenheiros, como tinha pessoas paupérrimas ali, e nenhuma delas tinha a instrução. Né? É isso. Eu acho que, assim, nas escolas, infelizmente hoje, né, o ensino público não está nenhuma maravilha. Tem muita criança, né? Essa coisa de aprovação automática. Então, tem muitas coisas que eu não concordo e que eu cobro, eu troco muito com os secretários de educação, tanto do estado como do município. A gente tem que trocar e a gente tem que falar também o que não está achando legal. Eu não acho legal essa liberalidade toda. E eu acho que na escola falta muito isso, essa instrução que vai servir para alguma coisa na vida, na educação mesmo, naquela coisa assim. Porque assim, hoje em dia, só para você ter um número, a gente no estado do Rio de Janeiro tem quase 2.000 favelas. Na cidade do Rio de Janeiro a gente tem 813, se eu não me engano. Então você tem muita gente vivendo em comunidade. Nessas comunidades você tem muita influência do poder paralelo. Então você tem que pensar que milhares de crianças vivem dentro dessas comunidades. E elas não podem ter como referência os bandidos que vivem nessas comunidades. Então, na escola, o ensino ele tem que ultrapassar aquilo ali da matemática, do português, tem que ultrapassar. Eu concordo com você que você saber ali dos limites, das leis, começa lá embaixo. Você saber de economia, começa lá embaixo, porque senão você não tem ideia de onde vem o dinheiro e você vai achar que ser traficante é o que dá dinheiro. A gente não está sabendo do básico, que é isso. Saber o que é o certo e saber o que é errado. Sim. Você começou dizendo que tem crianças, né, imitando com fuzil, imitando que está com fuzil na porta ali da entrada da favela e achando aquilo inspirador. Não, ontem, isso Fernanda, é assustador. Eu não sei se você viu e eu peço para você ver. Ontem, um policial militar de São Paulo, ele estava de moto, abordou um sujeito numa favela. Esse sujeito teve luta corporal com ele. O policial sacou a arma dele, não atirou, tentou imobilizar o cara. Não conseguiu. Já começa aí o medo do policial de fazer alguma coisa. Sim. Tinha uma mulher filmando, falando, ele é trabalhador, ele é pai de família. Aí, olha aí a inversão de valores, porque o policial estava com medo. O policial não estava trabalhando não, né? Ele estava na praia. Não era trabalhador e pai de família. Não. O sujeito estava com uma arma também, deu um tiro na cabeça do policial. Aí eu te pergunto, a mulher que estava filmando, falando que o cara era trabalhador, pai de família, depois falou pro cara, corre, 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 e começou a rir, falando, ele deu um tiro na cabeça do polícia, o polícia... Cara, como que uma mulher dessa vai criar uma criança? Como é que um sujeito desse, que faz um negócio...
porque eles têm filhos. E como vai crescer o filho desse policial? Pois é. Que viu o pai ser morto e o vídeo tá aí na como vai crescer. Você postou esses dias, tem postado, isso tá viralizando, esses... Homens batendo em mulheres. Em elevadores, Nossa. batendo em mulheres, assim, do jeito que é. Não, eu fiquei até arrepiada. Olha... E isso tudo, claro, é caráter, é tudo, mas tudo vem da educação, Não, gente. e é muita covardia. Direcionamento. E é aquilo, é a falta de punição também. É isso. Porque se o cara sabe que ele vai ser preso e vai ficar lá, ele vai pensar. Só que assim, hoje a gente tem marginais que foram presos 85 vezes. Então como é que uma pessoa vai ter medo de fazer alguma coisa? Um marginal, um imbecil desses, vai ter medo de fazer uma coisa porque ninguém fica preso hoje em dia. Ninguém fica preso. Então assim... Não acontece nada. E eu já passei por isso na pele, como Caramba, mulher. Sério? Como mulher, já passei por isso na pele e eu te digo... porque você pensa assim, não, porque as pessoas, classe social, isso difere. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. E você luta, e você parece que está lutando o tempo todo por ser mulher, né? Sim. A gente chega nesse lugar de você se olhar, e essas mulheres que apanharam em elevadores também devem... As perguntas que eu vi ali embaixo dos comentários eram, mas por que ela estava com ele? Será que foi a primeira vez? Não deve ter sido. Não foi a primeira vez, ela deve ter deixado. A mulher, ela sempre tem culpa de tudo. Né? A gente sempre tá nesse lugar de culpado, a gente tem sempre um porquê. Não, o julgamento sempre existe. E você falou dos seus desafios, né, em relação ao seu posicionamento hoje, de todas as formas. E eu acho que a gente, como mulher, sente todos os dias, independente do que a gente está fazendo, o peso de ser mulher. Porque nós temos um peso. Primeiro que eu acho que a gente tem um peso para carregar muito maior. A gente tem que mostrar o tempo todo, a gente tem que se posicionar o tempo todo, a gente tem que lutar o tempo todo, muito mais do que os homens, né? Não sendo feminista nem nada disso, porque longe de mim, mas a gente busca o tempo todo um lugar. E eu vejo muito isso em você, nessa transição, assim, que você está desde 2008, a gente estava falando sobre isso. A gente sempre me meti na política. Sempre dentro desse contexto, mas hoje você tem uma visibilidade e um posicionamento como mulher, claro. Eu acredito que você ainda tenha muitos desafios, longe de estar perto do que você quer, mas você é muito mais ouvida, mais aceita, né? Não, e a gente... Até a página 2, digamos assim. Sim, e a gente vai... O que eu vim aprendendo, né? Até porque eu vim... Por exemplo, você falou de 2008. Em 2008, eu fiz campanha voluntária para o prefeito Eduardo Paes, que é o prefeito que está agora no 4º mandato. Sim. Né? Então, assim, olha quanto tempo tem. E eu vim a trabalhar com ele, de novo, fiz campanha voluntária em 2020 para ele. Em 2021, 22 e 23, fui subprefeita de Jacarepaguá. O que é ser subprefeita? Só para também esclarecer. Ser prefeita daquela área. Você vê o buraco, a luz, a falta da vaga na escola ou na creche, você vê o BRT que não funciona, ou o ponto de ônibus, o lixo, guarda municipal, construção... o para-raio da região. Tudo da região. E Jacarepaguá hoje tem quase 800 mil pessoas. Você pega do Valqueire até Gardênia, Museu e Rio das Pedras. Então, assim, Praça Seca, onde eu morei. Então, assim, é uma região gigante. Você tem cidade, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, que tem 10 mil habitantes. Em Jacarepaguá tem 800 mil pessoas. Então, eu tomava conta de uma cidade. Era uma responsabilidade muito grande. E eu acompanhei o seu trabalho efetivo, porque tinha negócio ali. Minha mãe mora lá até hoje. Você falou Valqueire. E a gente tem o reflexo do seu trabalho. Eu conheci seu trabalho ali vivenciando mesmo. E olha para você ver como é que a gestão pública faz uma diferença. Mesmo eu não sendo política, eu tendo um cargo na prefeitura, eu sendo subprefeito, eu era funcionária do prefeito, eu sabia que demolição de construção irregular em áreas de crescimento, né, irregular, que isso aí hoje é fonte de renda para o crime organizado, demolição é com a prefeitura. Não é a Polícia Militar, não é a Polícia Civil, não é o Ministério Público, não é o GAECO, que é o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, é a prefeitura. Ela age com todos esses órgãos, mas quem toca a operação é a prefeitura, quem tocava era eu. Eu peguei isso para fazer em Jacarepaguá porque eu vi que a desordem e o crescimento de construções irregulares ligadas a tráfico e milícia eram enormes, exponenciais. E eu comecei a fazer muita operação de demolição de construção irregular. E lembrando o que você falou, muitas vezes eu chegava nessa demolição, aí apareciam uns supostos donos, né, das grandes milionárias
construções e falavam, quem é que está tocando a operação? Aí falava assim, é a Thalita, subprefeita. Não, mas eu não quero falar com ela. Quero falar com ele. Aí o promotor, às vezes, de justiça que estava ali, falava assim, não, mas se você quer falar da operação ali, é ela. Não, porque essa máquina é com ela. E tinha gente, por incrível que pareça, eu não quero falar com ela. Aí é aquilo. Mas tem que falar comigo. Tem que falar. É comigo que você tem que falar. E é impressionante. Em 2021, 22, 23, eu vivi isso. Eu não quero falar contigo, porque eu sou mulher. 2025, acredito que você ainda esteja vivendo, né? A gente vive de uma forma... Com certeza. Eu fiz uma reunião ontem com os vereadores, não teve problema nenhum, mas eram 15 homens e eu. E eu até falei, caramba, não tem uma mulher nessa reunião. Hoje, de 51 vereadores, você tem 10 mulheres. Entendeu? E você não tem mulheres, todas as mulheres como eu, que falo. Sim. E mesmo assim, tem dias que eu sinto, tem dias que dói. Que dói. Que dói e as pessoas acham que não, por causa do meu jeito expansivo. Não, dói, é complicado. Eu, de vez em quando, falo sobre isso e é desproporcional. A coisa do homem, da mulher, não é mimimi, é desproporcional. Então, assim, é uma luta diária. E mesmo assim, você segue ali firme e forte, nem sempre tão firme, nem todos os dias a gente está sempre firme, mas segue ali naquela luta, né? Porque você tem um objetivo. E qual é hoje o seu objetivo para o Rio de Janeiro? Fernanda, então, eu falei para você, o meu objetivo quando eu estudei, né, na faculdade, 17, 18 anos, era ser repórter. Sim. E aí eu fui estagiar no meio político, acabei me interessando, vendo... Eu sempre gostei muito do Rio de Janeiro. Né? Eu tenho uma tatuagem aqui super antiga, aqui, ó. Não, você Rio tem de Janeiro. Aqui, Cristo. ó, Cristo. Isso aqui. E não é por causa de agora, não é porque eu sou vereadora. Essa minha tatuagem é antes de qualquer coisa, antes de fazer campanha para qualquer um. Eu sempre fui privilegiado, sempre viajei muito e eu sempre defendi muito o Rio de Janeiro lá fora. Eu sempre defendi muito o Brasil, eu sempre fui patriota. Minha mãe, isso veio da minha mãe, dos meus avós, dos meus pais. E eu sempre vim com essa coisa de defender o Rio de Janeiro. E hoje eu faço isso como profissão, Sim. que é defender o funcionamento, a gestão da minha cidade. Então, assim, se eu vou passar para um próximo passo, e muitas vezes as pessoas perguntam isso, por exemplo, você tem que ser prefeita. Eu falo, calma, né? E são passos, porque você toma conta do município, daqui a pouco você, de repente, toma conta do estado, daqui a pouco, de repente, eu consigo mexer mais numa lei lá de cima, não só uma lei aqui na minha cidade. Então, assim, eu tô nesse meio e eu pretendo fazer mais. E pretendo fazer mais pensando no Rio de Janeiro, nas pessoas. E eu não tô pensando de verdade. O meu trabalho não muda muito a vida da minha mãe, que quase não sai da Barra da Tijuca, Sim. que não é atendida por hospital público, não tem questões em escola pública, ela até estudou em escola pública, mas não tem, a minha irmã vai ter filho agora, não vai estudar em escola pública. Então, assim, vai atingir o meu trabalho muito a minha mãe? Não acredito. Muito a minha irmã? Não acredito. Mas e a rua onde elas andam? E o bairro para onde ela... Você vai ficar sempre com medo do deslocamento, o medo da criança indo para a escola. Então, assim, eu quero trabalhar para mudar a cidade. Eu não vou mudar muito a minha vida pessoal. Eu não quero que o ônibus... Eu bato muito nas empresas de ônibus, que os ônibus estão horrorosos. Não é porque eu ando de ônibus, é porque eu acho um absurdo. Mas tem gente que não se mete, eu entendo. Tem gente que não gosta, quer pensar em outra coisa, gosta de outra profissão. Beleza. Mas ser político dá para ser algo bom. Sim. Eu sendo política, dá para eu fazer algo bom. E eu quero fazer isso para minha cidade, para as pessoas que moram aqui, para você, para o seu filho que vai nascer, para o seu filho que tem 1 ano, para as pessoas que trabalham aqui e moram em diferentes lugares, para essa violência que está absurda. Eu acho que em todas as esferas, a estadual, municipal e a federal, dá para a gente fazer coisa para mudar a vida das crianças, dos jovens, dá para mudar o buraco na rua, mas dá para mudar também o futuro das pessoas. Dá para mudar. As pessoas elas podem não morrer mais cedo na violência por causa da política. Então, assim, as pessoas têm que começar a ver que só tem gente no poder porque elas colocam. Sim. Tem alguém que vota. Se você não votar, alguém vai votar. Ninguém está no poder sem voto. Sim. Então, assim, se as pessoas de bem largarem a política, de repente as pessoas do mal
Vão pegar e vão falar, vamos votar naquele cara aquilo ali porque interessa a gente. Aí sabe o que você vai ter? Um monte de gente ligada ao crime organizado no poder. E o que essas pessoas vão fazer para mudar as coisas para o bem, para melhor, pensando no outro? Nada. É assim como quem vota não pode ficar pensando só no buraco da sua rua. Sim. Tem que pensar também, mas tem que pensar numa visão maior quando você for votar. Não é só sobre o time de futebol, como você disse, que fulano vai dar a camisa, ou vai fazer um evento na sua rua, ou ele manda alguém limpar a sua rua. Eu vejo muito isso, ainda mais bairro, subúrbio, assim, é muito. Sim, muito. Mas quem está lá no poder, quem está de frente, nos representando, não tem que pensar em si. É o que você disse. Olha, minha família tem uma estrutura, né? Você não tem uma história triste para contar, isso não é um problema. Isso é até muito bom. Uma história triste eu tenho, só não tenho assim, financeiramente eu não tenho. Eu digo história triste da família que você não estudou em colégio público, a sua educação, né? Você teve seu pai e sua mãe, porque as pessoas acham que para alguém fazer alguma coisa também tem que ter essa jornada, e não significa só isso. Eu acho que tem que ter vontade. Sim. Né? Se você tem vontade de fazer pelo outro, que tem empatia, eu acho, né? Não é porque não é a sua atribuição, né? As pessoas votaram em você para isso, para vocês representarem a elas e não a se representar. Então é um pouco sobre a vida do outro que você está lidando ali, e quando a gente vota também essa mesma responsabilidade. Sim, muito. É muito. algo que a gente mistura ali um pouco. Bom, falando ainda indo mais para o seu lado pessoal, sobre a sua mudança também de visual, eu acho que como mulher a gente tem que falar sobre isso. A gente está falando antes. Muito. Posicionamento seu. O seu falar, né, o seu posicionamento depois de ter saído de trás para frente, eu digo assim, né, a sua posição de hoje, a sua imagem entra antes de você. Ela já fala, você chega e ela já fala. Isso, na parte empresarial, a gente fala muito sobre a estética, sobre a visão, mas não é só sobre a beleza. É muito mais do que isso, né? A gente falou ainda agora sobre esses detalhes, assim. Quando a gente se arruma, bota os nossos acessórios, bota uma roupa e a gente se veste bem, parece que a gente está vestindo uma armadura. Sim, sim. Talvez, às vezes, até eu tô de super-heroína, né? Aquela armadura de, olha, hoje eu vou pra guerra e vambora. Eu sei que o dia vai ter coisas boas e coisas ruins, mas eu tô pronta para isso, porque eu tô me sentindo ali bem, né? E às vezes a gente não tá tão bem, mas a gente se veste para parecer. Sim, eu acredito que seja muito a sua visão também, que nem todo dia você está bem, mas você tem que ter um posicionamento, principalmente uma mulher em meio a tantos homens, de ter essa imagem de força. Fala um pouco sobre essa questão sua, sobre o seu visual, sobre a sua colocação, né, de imagem, que isso chega, você sabe disso, né? Sim, sim. Isso é muito interessante, porque assim, eu sou uma pessoa super operacional, eu gosto de rua. Eu sou bem moleque, assim, sabe? Eu, por exemplo, eu tô mais arrumadinha hoje, mas eu tô de tênis. Sim. Eu não gosto muito de usar salto. Prática. Eu sou bem assim, prática. Só que assim, por exemplo, na Câmara, terça, quarta e quinta tem um plenário. Eu penso o seguinte, e outro dia eu causei uma polêmica na Câmara por causa disso. Falei pra você que eu tive uma criação rígida. Os homens, eles são obrigados a entrar de gravata no plenário para eles se comunicarem lá na tribuna. Eles têm que estar obrigatoriamente de terno e gravata. As mulheres não têm essa regra. Beleza, temos um vestuário mais eclético, a gente tem outras opções, né? Mas eu acho o seguinte, a mulher, ela conquista espaços. A gente está conquistando. Sim. Então eu acho o seguinte, independente de moda. Você pode ter teu estilo, o outro pode ter o estilo, mas assim, eu acho, é minha opinião, que eu, se for com uma blusa de alcinha, ou com uma coisa muito curta, ou muito esculhambada, eu acho que eu vou estar saindo um pouco da liturgia ali do cargo, né? Eu vou estar saindo um pouco do ambiente. Se eu for com uma blusa de time de futebol, se os homens não podem, eles têm que ir de terno e gravata, não necessariamente a gente precisa de terno e gravata ou de saia até o joelho. Não é sobre isso. É sobre você ter um mínimo de respeito até às pessoas. Equivalência para também você ao estar local. naquele ambiente. Por exemplo, eu falei isso, gerou uma polêmica. Porque a mulher, ela pode o que ela quiser. Não, beleza. Mas a moça que serve o café e a moça que fica no banheiro lá, na Câmara, elas usam uniforme todo preto. Elas não estão de short à vontade, não estão de roupa de alcinha, que fica mais à vontade que fica em casa.
elas usam uniforme. Se a gente não tem uniforme, vamos manter certo padrão. Respeito. Porque assim, não dá pra achar que mulher, não sei o quê, a gente pode, vamos ser. Não precisa. A gente tem que ter dedo até pra falar sobre isso, não? Olha que chato. Chato. Porque eu acho que realmente tem coisas que não convêm, em lugares que não eu convêm. falei sobre isso na Câmara. Shortinho curto, você tá ali representando. Você vai de biquíni pra uma missa? Que isso, não. Você vai de biquíni pra uma missa? Pra um culto? As pessoas hoje estão com uma vontade muito grande de agredir, né? Muito! Em se destacar de uma forma sempre muito pesada e caótica. Quando eu falei sobre isso, deu uma polêmica. Teve uma vereadora lá que falou, eu vou vir de pijama da próxima vez. Eu falei, então vem. Então vem, cara. Porque assim, não cabe. E olha que eu sou uma pessoa super eclética. Sim. Tem dia que eu tô super esportiva. Você pode vestir como você quiser, mas tudo tem lugares. Eu acho que é isso. Aquilo. Você não vai de biquíni pra igreja. Eu tenho umas coisas até em mim, acho que tem as coisas até de idade. Isso aqui pra mim hoje não funciona mais. Sim. Você tem 30 e poucos anos, mas isso pra mim não funciona porque não me sinto bem. Se é alguém de 30 e poucos anos veste, ok, mas é o que também um pouco a gente se adequar ao meio, de ter respeito e responsabilidade. Sim, você está trabalhando para pessoas, você está trabalhando para pessoas. O gari tá na rua, ele tem o uniforme dele. Sim. Eu, quando era subprefeita, eu fazia questão de andar de colete para fazer uma coisa padronizada. Eu não deixava os meus funcionários, homens, colocarem bermuda. Não sei. Não, gente, bota uma calça jeans, um tênis. Você tem que ter, você está ali como morador, tem uma responsabilidade. Você tem um cargo, por exemplo, na prefeitura, você está trabalhando ali no poder público. Você não pode chegar de qualquer jeito, até por respeito às pessoas. Sim. Né? As pessoas gostam de ser bem tratadas, elas gostam de ser bem recebidas, acolhidas. E, de repente, você chega informal demais. Não cabe. Nem tanto, nem tão pouco. Eu aprendi isso com a minha mãe, em tudo, sabe? Nem tanto, nem tão pouco. Você tem que tentar... Você falou sobre a sua equipe, do colete e tal. Eu acompanho, como eu disse, acompanhei e tive algumas ajudas em relação... Não ajuda diretamente, né? Mas em prol do restaurante, que a gente precisava de serviço de limpeza. E eu vi muito a sua equipe trabalhando, e vejo também nas suas redes sociais, uma equipe jovem, não jovem só de idade, mas parece que amam o que estão fazendo, mas e amam trabalhar com você. E é uma coisa assim, meio que despojada, uma coisa leve e acessível. Que a gente está falando sobre os jovens, da gente também não criar esse tabu com a política. Eu acho que você, até a equipe que te acompanha, representa muito o que você prega. Fernanda, é muito isso. Leve, né? Porque, assim, a política hoje em dia está todo mundo de saco cheio. Eu entrei na política por paixão pelo Rio de Janeiro. E eu fiz campanhas por paixão para fazer o melhor para a cidade. Eu peguei e falei, eu acredito nessa pessoa, não era por interesse de ter um emprego. Então, assim, eu peguei pessoas... Né? Cada vereador na Câmara tem 20 assessores, podendo chegar ali a 25, enfim. Eu peguei pessoas que fizeram a minha campanha por paixão, pediram voto para mim, porque acreditavam que eu ia fazer diferença, independente do estudo que elas tinham, independente do grau de amizade. Não tem nenhum amigo, eles ficaram meus amigos. Mas todo mundo que trabalha comigo é porque... quer ajudar o próximo também. Acreditaram no que você... No que eu sinto. Estava trabalhando. Então, assim, não é para ter um emprego. Eu falo para os meus funcionários o seguinte, você quer ter um salário, um emprego? Eu arrumo um emprego para você. Mas se você quer trabalhar na política, você tem que gostar de gente. Você tem que tratar bem, independente se eu estou presente, independente se for uma pessoa pobre ou rica. Você tem que gostar de gente. Não interessa se você está tendo um mau dia, um bom dia. Sabe por quê? Aquela pessoa que está no hospital precisando de ajuda e está ali com um mau atendimento ou que está na dor dela, na angústia dela, ela tem que ser acolhida. Verdade. A política, ela serve para isso. Você que está lá no teu restaurante, você está com um problema do buraco na rua ou do alvará do teu restaurante, você tem que chegar para uma pessoa que está no poder público e você tem que ser muito bem instruída. E aí eu falo para os meus, vocês têm que estudar, vocês têm que saber como resolver o problema. Não é jogar tudo para mim. E eu exijo disso. Eu tenho pessoas hoje, Fernanda, que nunca trabalharam com política na vida, na minha equipe. Por quê? Porque querem aprender. Aí eu falo, você vai lá na sede da Conlurb
para ver que horas o gari sai, que horas a coleta é feita, porque eu sei disso tudo. Sim. Você vai na Rio Luz para saber a potência das luzes que tem na cidade, se queimar uma luz na rua, onde você tem que pedir para trocar, para quem você tem que pedir, porque eu sou vereadora, eu cobro da prefeitura. Eu tenho como ligar para um secretário. Quem está na rua, como quando eu era subprefeita, tem que saber na ponta como funciona. E tem que saber explicar isso para a população. Imagina você, numa comunidade, falar para alguém que trabalha comigo, e eu exijo que aprendam, poxa, o canal aqui da minha comunidade está entupido, está não sei o quê, como é que eu faço? Quem é que limpa? Você tem que saber que tem um órgão na prefeitura que faz isso, que é Rio Águas. Ou você tem que saber se é a Secretaria de Conservação que tem que atuar ali. Então você tem que saber. E eu exijo que a minha equipe, e jovem tem sede assim, de aprender, e eu gosto disso, eu já tirei muitas pessoas da minha equipe. Simplesmente porque não trabalhavam com vontade de trabalhar. E eu falava, gente, eu sempre trabalhei com vontade de trabalhar. Sim. Se não está feliz, eu ajudo a arrumar outro emprego. Mas para trabalhar aqui tem que gostar de gente. Tem que gostar, tem que querer ajudar o outro. Sim. Se você está com um problema em casa, e eu já tive muitos, quando eu tô na rua, eu tô ali para ajudar o próximo. E esse é o trabalho da boa política. É a mochilinha, né? O trabalho, quando a gente sai pro trabalho, a gente tem que botar aquela mochilinha e abraçar e tentar resolver aquele espaço. Quando a gente chega em casa, tem a mochilinha da parte da vida pessoal. Foi o que eu te falei quando eu pedi demissão, né? Que eu tava fazendo. Sim, e é isso que a gente vai falar agora, né? Você falando da mochilinha do trabalho, das coisas que a gente tem que ter, né? A gente veste o uniforme, eu acho que a gente veste uma farda e vai ali em busca da missão que a gente tem em função do trabalho. E na vida pessoal da Thalita, você hoje é casada? Não, hoje eu separei uma semana depois, Fernanda, da eleição, da minha eleição, da minha vitória. Uma semana depois da minha vitória, meu marido saiu de casa. Mas já vinha em alguma coisa. Olha só, eu vinha fazendo campanha, né? Então, assim, eu vivia na rua. Tá muito off. Muito off. Você acha que abriu mão da vida pessoal? Me senti muito culpada. Sofri muito, porque foi ele que saiu. Eu não casei para separar. Eu nunca tinha casado. Eu nunca tinha morado junto com alguém. Quanto tempo vocês estavam juntos? A gente estava 3 anos juntos e no cartório a gente casou, tinha 1 ano e pouco. Eu casei quando eu era subprefeita, naquela correria. Ele já conhecia a sua história. Sim, eu conheci ele como subprefeita. Você acha que foi pelo sua vida, sua bagagem, sua correria? Pois eu sinceramente não sei, porque ele trabalhava muito também, só que ele no ano da minha eleição se aposentou. Entendi. E aí, no mesmo ano, eu me elegi a primeira vez. Então... Momentos diferentes. Um desacelerando e o outro subindo de no repente, foguete. De repente foi isso, porque não teve assim um motivo e não teve sei lá. Foi uma escolha dele, inclusive. Eu falo isso agora. Na época eu não falava, eu fiquei muito tempo mal mesmo. E como é que foi isso? Né? Eu ganhei uma eleição em outubro. Uma felicidade, uma tristeza. Uma semana depois, foi uma tristeza imensa. Eu nem comemorei depois a minha vitória. Então, é a primeira vez que eu tô falando disso até. A senhora sentiu isso durante a campanha? Sentiu que estava levando para esse caminho? Não, a gente sente que tá esfriando, mas assim, você sai de casa às 6 da manhã e volta às 10 da noite, é natural. Mas assim, eu falei pra você antes, né? Eu tava, quando eu era subprefeita, eu tava fazendo tratamento de gravidez. Então, assim, no processo de... Você não vai pensar, né, que você, naquele processo ali, com tão pouco tempo, você... tá atingindo tanto mulherada uma relação. Eu que tô gestante, mas quem tá tentando sabe que a quantidade hormonal na mulher, você devia também estar... Então, Fernanda, hoje eu falo, a gente sabe, né? Qualquer um, quando passa pelo problema, não consegue falar muito, né? Sim. Depois que passa aquela dor ali, você consegue falar melhor. Eu, quando era subprefeito, em 2023, eu estava casada, fazendo tratamento para engravidar. Eu fiquei 1 ano fazendo. Quando eu tive a questão que a gente falou ali, que o prefeito me distratou publicamente e eu pedi demissão, eu estava fazendo tratamento para gravidez. Então, assim, 6 injeções por dia na barriga, hormônio e... muita pressão, a sua pressão. E eu pressão... trabalhava todo dia. Eu tomava 6 injeções e no dia seguinte estava lá na rua com gari, estava na rua com asfalto, trabalhando, estava demolindo... a farda, sorrindo, como se tivesse tudo de maravilhoso. colete, demolindo construção irregular e os hormônios
Totalmente. E quando eu pedi demissão, que teve um desentendimento meu com o prefeito, que sempre foi um grande amigo, para mim foi Foi mais um. foi uma pancada que eu fiquei, ele sabe disso, depois a gente se falou, fiquei meses sem falar com ele, mas eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal, depressão mesmo, fiquei mal, porque eu amava o que eu fazia. Sim. Eu amava, tava fazendo um tratamento de gravidez, mas não deixava aquilo me tirar da rua. Sim. E tava ali no estresse, o hormônio, e às vezes chorava dentro do carro, às vezes chorava em casa, mas ia lá, ia fiscalizar, e brincava com os garis, e entrava no hospital e via pessoas sofrendo, e ajudava, e tava tocando a minha vida. E aí passei por essa coisa que na sofrimento, né? Eu pedi demissão, nossa. Aí parei de trabalhar. Eu fui até fazer um podcast um tempo depois, fiquei fazendo podcast. E eu fiquei 1 ano e 3 meses sem trabalhar na prefeitura e depois vim candidata, a pedido de ex-funcionários meus. E aí fiquei na campanha em 2024 praticamente todo, né? Eu fiquei ainda em 2024, eu ainda estava fazendo tratamento para engravidar, no início da minha pré-campanha. E aí, em outubro, eu sou eleita e separo. E aí, dezembro, novembro... Aquela descarga hormonal para tudo se reestabelecer. Não, até hoje... Demoram 2 anos, né? Até hoje, meus São hormônios... 2 anos. Eu vim de uma gravidez junto com a outra, eu também tenho uma vida estressante, claro, você tem cada mulher num pesar. Sim. E muitas vezes a gente está aqui sorrindo, falando, ou em outras atividades minhas, e por trás disso tem muita coisa. E a mulher, ela já tem, na questão da gestação, ou na tentativa, né, a gente tem uma carga, uma sobrecarga hormonal que mexe com tudo, né? Muito. E é uma das coisas também que eu gostaria muito de abordar futuramente sobre a insensibilidade. Eles não têm ideia. Não só dos homens, mas eu tenho visto muito de mulheres. Da sociedade. De mulheres também. De mulheres que você vê que está com os filhos na mão, assim, e que não tem essa sororidade que tanto se fala, não existe. Tem palavras que hoje, olha, eu digo... empatia. Só... Empatia, sororidade, propósito, que se fala muito, gratidão, as pessoas não estão sabendo o que significam. E estão falando muito, usando isso muito ao seu favor, para ter essa conexão com o divino e esquecendo a realidade. Você falou do policial com o cara armado que levou um tiro e a mulher saiu correndo rindo. Então, assim, tá tudo tão fora da caixa. Né? A gente está falando de uma sensibilidade com uma mulher. Independente de qualquer coisa, a gente tem um momento sensível e a gente não deixa, muitas das vezes, a gente nem deixa isso acessível. Você passou por tudo isso e a gente só está sabendo agora. Neste eu podcast. Nunca nem falei, eu já fui em vários podcasts, eu nunca falei do tratamento de gravidez que eu fiz, inclusive... Ainda é o seu desejo ser mãe? Então, agora, sinceramente, eu separada. Quando eu estava casada, eu estava muito nesse sonho de ser mãe mesmo. Agora, eu separada, eu vim de um processo de separação que eu fiquei muito mal. Sim. E trabalhando desse jeito, então assim, eu tô com 42. É uma coisa que, se acontecer, se eu conseguir com que aconteça, maravilhoso. Mas não é uma coisa que hoje é o meu foco, como eu estava em 2023 e 2024. Eu, por exemplo, vou te falar também a primeira vez que eu falo isso. Em 2024, desculpa, ano passado, quando eu estava fazendo campanha e ainda estava fazendo tratamento de gravidez, se eu engravidasse, eu ia ter que parar de fazer a campanha. Ia mudar totalmente o meu destino. Por quê? Porque a minha gravidez seria de risco até pela idade, né? Inseminação eu fiz algumas vezes e não deu certo. Era punk, você sabe disso. E... se eu ficasse grávida, ia mudar tudo. Então, assim, eu acredito muito também em Deus. Eu ia perguntar sobre isso agora, né? Porque às vezes a gente tem um objetivo, a gente cria uma expectativa, um caminho, mas a gente, quando acredita em Deus, coloca nas mãos dele. Como eu acredito em muitas coisas, né? Eu tenho fé tatuada aqui. Então, assim, a minha fé me manteve viva em várias situações da minha vida, em que eu fiquei muito mal. E já fiquei mal em várias situações. E eu acho o seguinte, eu penso o seguinte, se eu não engravidei quando eu queria muito
e por isso continuei uma campanha e fui eleita, eu penso muito que é uma missão de vida eu estar aqui hoje como vereadora eleita da cidade que eu amo. Então, assim, quando virou o ano, eu falei assim, eu vou tomar minha posse, né, lá na Câmara e vou começar a estudar, entrar com tudo, porque o legislativo não é algo fácil, nunca tive um mandato, é o primeiro. Então, peguei com unhas e dentes. Então, hoje eu estou vivendo para isso. Estou 24 horas por dia pensando na cidade, estudando, vendo, porque assim, não quero ser mais uma que está ali, eu não quero ser mais uma política que a pessoa, não sei o que fez, não sei o que está fazendo, não sei o que anda fazendo, eu quero comunicar, quero fazer. Então, assim, a minha fé, eu acredito que seja uma missão de vida, que as pessoas, elas passam por coisas e situações que muitas vezes elas não entendem. Eu fiz o meu tratamento de gravidez, é muito ruim. Cada vez que você faz e não consegue, cada vez que você faz e não tem um óvulo, cada vez que você faz toda aquela bateria de injeções na barriga e quando você vai coletar não tem nada. Então, assim, é muito... A gente estava conversando sobre a Mari Rios, né? Nossa, eu tinha vezes que eu fazia a coleta, aí não dava nada, eu ficava em casa ali de repouso o dia que eu tinha que ficar, um dia, e no dia seguinte eu ia para a rua, trabalhar na rua, acompanhar os garis, acompanhar o tapa-buraco, com aquela coisa assim de caramba. Aquela dor no coração. Não, né? E o hormônio, né, mas... Ainda dá aquela massificada. Era muito difícil. E eu passei por isso várias vezes, várias vezes. Mas eu também sou uma pessoa de muita fé e ouvindo a sua história, a sua jornada, e você dizendo que, olha, eu fiz jornalismo e o meu primeiro estágio foi onde eu estou hoje. Eu acredito que não seja por acaso. Coincidência, não é possível, né? Eu não acredito. Não sei se você acredita. Eu mas acredito acho que muito. Não existe coincidência e eu acho que você está onde você tinha que estar, da maneira que você tinha que estar, com esse propósito. Porque, de fato, isso é um propósito. As pessoas falam muito sobre propósito hoje e o propósito não é algo dado por nós, é algo que vem lá do divino. Eu acredito muito nisso, E a gente Fernanda. simplesmente, com a capacitação que nos é atribuída, a gente faz algo pelo outro e não em prol do nosso objetivo. Então, acredito que hoje você faz algo que é um propósito na sua vida para as pessoas e que tiver que acontecer, isso vai acontecer de forma natural quando a gente menos espera. Sim, eu falo o seguinte, eu deixo nas mãos dele. E eu costumo falar uma frase, né, que de vez em quando de manhã eu falo isso, né, que eu espero que as minhas vontades coincidam com a de Deus. Mas se não coincidirem, que a dele prevaleça. Seja feita. Seja feita a dele. Então, assim, eu tenho muita fé nisso. Então, assim, eu deixo muito nas mãos de Deus certas coisas. Eu faço a minha parte, eu trabalho, eu corro atrás, eu faço. Mas eu acredito que tem coisas que você não... É o teu destino. Eu acho que é aquela coisa de... Tá escrito, né? Sim. Muitos falam Maktub. Então, assim, várias religiões falam sobre isso, né? Tem certas coisas que estão ali na tua vida para acontecer. Por que eu virei política? Foi, né, como você falou, eu fiz jornalismo, eu estagiei na Câmara há 20 anos atrás. Né? E detalhe, eu fazia campanhas para políticos e não queria trabalhar depois com eles. Eu queria só que eles fossem eleitos para melhorar a minha cidade. E aí depois eu ia trabalhar com publicidade, que eu tinha uma empresa, depois eu tive uma loja. Então, assim, era uma coisa sem interesse em cargo, sem interesse num salário. Não foi um objetivo traçado muito de lá doido para isso, cá. É muito As doido. coisas foram acontecendo. É muito doido isso, muito. Bom, Thalita, foi um prazer estar com você aqui hoje. Acho que foi um bate-papo assim, inspirador em todos os sentidos. Foi muito bom em poder conhecer uma Thalita por trás de tanta força, né? Olha, uma pessoa de verdade, assim como eu, também passa por momentos de altos e baixos, assim como eu. E a gente tem o final dessa entrevista, desse bate-papo, sempre com a pergunta emblemática do Errei Feio Podcast, que ele não é à toa que a gente tem esse nome, tanto que a gente fala sobre todos os assuntos e no final a gente pergunta sobre isso, que na verdade é mais um testemunho que a gente quer saber da sua vida, de algo que você olhe na sua jornada, de trás até aqui,
que você fale, olha, aquele erro feio me trouxe até aqui, ou aquele erro feio me impulsionou para chegar em algum lugar. Você tem um público muito diverso, de pessoas que te admiram e que se inspiram em você. Um erro que você acha que vai contribuir para essas pessoas que estão assistindo a gente aqui hoje? É difícil isso, né? Não é difícil por causa da falta de erro, não. Sim. Porque errar, eu erro muito todo dia. Eu sou uma ariana, Fernanda. Então, assim... Exigente. Eu sou exigente, tá? Mas eu sou explosiva, eu sou estressada, eu sou uma pessoa que grito, que sou, assim... Enérgica. Então, assim, diariamente eu erro. Eu erro com os meus funcionários diariamente, eu peço desculpa também. Então, assim... Eu tenho um erro muito demais, mas... Os erros são 10 para 1, sempre. Com certeza. É sempre 10 para 1. É que nem foto, a gente tira 300 fotos para ficar uma boa e eu acho também que tô longe de estar perto do que eu gostaria de ser. Mas assim, falando sobre um erro que que me atingiu e atingiu outras pessoas, talvez seja justamente por sempre ter sido essa pessoa assim... E que muitas vezes não mostrava o meu sofrimento, não mostrava que tinha as fraquezas. A vulnerabilidade, né? Isso, e aí muitas vezes, talvez, um funcionário não entendesse, porque ele vai achar que eu sempre estou bem e se eu estou sendo ríspida ali, eu não estou com um problema pessoal ou fazendo um tratamento de gravidez, como eu te falei. Sim. Então, assim, talvez fosse melhor eu falar sobre isso do que eu nunca ter falado. Coisas que eu falei aqui para você. Você perguntou, ela também falou, quando você se separou, você sabia que aquilo podia acontecer? Eu falei que eu senti muita culpa porque eu estava fazendo campanha e fiquei muito ausente. Talvez se eu tivesse agido diferente, ou se eu tivesse conversado mais, ou se eu tivesse me cobrado estar mais presente... Eu não tivesse passado por tudo, não teria me separado. E, assim, ao mesmo tempo, eu acho que falar sobre a fraqueza na política pode ser ruim, né? Mas eu acho que as mulheres, elas precisam também saber que eu tenho lado como todas têm. É feito de carne e osso, né? É isso. Então, assim... Pode ser que muitas pessoas até não gostem de mim por conta de eu não falar das minhas fraquezas. Então, assim, errei feio, de repente, com outras pessoas por ter mostrado que eu era muito forte para outras pessoas e doeu mais um fora, doeu mais uma repreendida no trabalho por ela não saber do meu lado mais humano. Então, assim, eu errei com outras pessoas... por conta do meu jeito. E isso é uma coisa que eu trabalho em mim, que cada vez eu vou trabalhar mais, sabe? De baixar a temperatura, baixar a guarda, porque, assim, muitas vezes eu sou muito dura com as pessoas. Tanto que, às vezes, eu não... Até pela situação que eu passei com o prefeito, não é pela bronca, foi pela questão de ser pública... Né? Como foi? Não foi como que foi, mas foi como foi. Porque eu sou forte pra caramba, eu brigo pra caramba, eu sou uma chefe ríspida pra caramba. Então não é tanto sobre julgar o jeito. O jeito também tem um jeito até masculinizado às vezes. Mas assim, isso pode ser ruim de você... Às vezes pegar muito pesado, e às vezes você pega muito pesado por um problema seu. Sim. E você tem que falar também que você tem esses problemas, né? Então... eu tenho que trabalhar isso em mim. Eu acho que foi necessário também até a chegada, mas hoje eu tive um presente aqui no podcast de conhecer, não só eu, como todo mundo que está te vendo. Não, e as meninas que trabalham comigo, acho que elas também nunca ouviram isso, não. Aí elas vão, de repente, entender mais até meus dias de estresse. Saber, eu acredito que elas olhem e falem, essa mulher existe, é sempre assim, esse escudo, essa força, mas não, assim, vão se conectar cada vez mais, com certeza, em saber que você também tem dias ruins e você passa por coisas que todo mundo passa em proporções, né? Às vezes eu tô lá, eu brigo, subo na tribuna, falo, ou então vou numa reunião. Outro dia eu fui numa reunião que foi ruim, assim, não vou expor ninguém, mas assim, foi uma reunião política com homens, só tinha homem e eu. Não foi confortável, não falaram comigo de um jeito que eu gostei. Eu banquei ali, eu
tal, fui ali, né? Firme. Cara, mas eu entrei no carro, eu tava com o Patrick e o Mariano, que trabalham comigo, eu tava com os dois no carro. Eu chorei, Fernanda. Que eles ficaram assim, chorei muito, 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 muito. E eu ficava assim, eles são muito covardes, e não sei o quê, e não sei o quê. E foi uma coisa que zero eu passei na reunião. Talvez até se eu tivesse falado seria melhor, entendeu? Mas foi uma coisa que ali eu mantive. Você segurou aquela pressão, porque precisa, né? É aquilo que E você não disse. é fácil. É uma mulher no meio de um monte de homens e a gente acaba tendo que, muitas vezes, até. Não é criar um personagem, é segurar, manter a estabilidade emocional, que você tem muito, isso visível, para flutuar em tudo isso e estar passando essa postura. Eu trabalho a minha inteligência emocional. Sim. Estabilidade, a Ariana não tem muito, não. Eu vou dos extremos. Mas a gente aprende, né? Eu falo pra minha equipe, a gente tem que aprender a ter inteligência emocional, justamente pra gente poder separar, tratar uma pessoa bem, mesmo estando com mil problemas. Momento ruim, porque ninguém é culpado por que a gente está passando. Mas se compadecer isso, é necessário, né? É isso, entre uma exatamente. equipe. Olha, Thalita, foi um prazer. Muito obrigada eu amei. pela sua abertura. Amei, Você amei. veio realmente desarmada e Totalmente. veio. Vambora, vou responder tudo. Tô e foi com medo mesmo. desses cortes aí. Porque Nada, vai ser maravilhoso. Quero Acho que ver. foi bem fluido, foi bem leve. E a gente pôde conhecer uma Thalita diferente. Espero vê-la mais na rede social, que eu te acompanho, mesmo como mulher. Como eu disse, independente de posicionamento político, você representa muito as mulheres. Eu, como empresária, como alguém que me coloco na linha de frente e estou sempre rodeada muito mais de homens do que mulheres, me sinto também muito representada por você ali. Identifica, né? Me identifico muito. Acredito que também muitas mulheres em outros setores também. Poxa, obrigada. Obrigada mesmo. Você é maravilhosa. Obrigada, em todos os gente. sentidos. Deus te abençoe. Olha, cliquem aqui no sininho, se inscrevam, compartilhem, que esse bate-papo foi... Notificações, sigam a gente nas redes sociais, sigam as redes da Thalita também. Isso, @Thalita Galhardo. Isso, Thalita sem H. T-A. Isso. Thalita normal, sem H, Y, Thalita Galhardo. Isso. Fernanda Albuquerque F.A., Errei Feio Podcast e A Voz que Não Tem Rosto. É isso. Tá tudo aqui embaixo. Maravilhoso. Encerramos, gente. Amei.